Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, que não teve coragem de viajar para fora do país, ou tentou viajar para fora do país e não conseguiu entrar na Argentina mesmo. Uma das duas coisas, com certeza. Vocês lembram que semana passada, de quarta a sexta-feira, dia 5, 6 e 7 da semana passada, teria o Gilmar Palusa lá na Argentina, né? Lá na capital, em Buenos Aires e coisa e tal. E um dos convidados era o Alexandre de Moraes. Está aqui, as revistas todas falando aqui, ó. Aqui o Xandão aqui no barquinho indo lá para a Argentina. Não, porque o Gilmar Palusa vai contar com o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E na programação tá aqui, a programação no terceiro dia, né, no dia 7 de novembro, às 15 horas, o Alexandre de Moraes falaria sobre jurisdição constitucional e proteção da democracia em tempos de crise, né? E eu falei para vocês, pô, bem que o Milei podia fazer uma coisa divertida nesse negócio, mas eu não achava que o Milei ia fazer nada, né? Não ia ter nada. O que eu acho que aconteceu foi que o Xandão ficou medrado, meu amigo. O Xandão pensou, eu vou estar lá na Argentina, Magnitsky para cima, Magnitsky para baixo, o passaralho da Magnitsky sobrevoando ali em Buenos Aires, eu vou ficar aqui no Brasil. E aí, eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes está sentindo a Magnitsky sim, meu amigo. Você que pensa que ele não tá, ele tá com medo, ficou com medo de viajar, sair fora do Brasil. Ele sabe que pode fazer um monte de coisa com ele lá na Argentina. Essa notícia foi sugerida por Heitor, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa curiosa, né? Porque estava todo mundo falando que ia ter o Gilmar Palusa lá em Buenos Aires, e teve, né? O Gilmar Palusa. Teve até aquele caso daquele garoto, né? O rapaz que é um dos condenados absurdamente pelo 8 de janeiro, e interrompeu o pessoal lá. E aí, nessa mesa aqui, tava o Gilmar Mendes, o Bruno Dantas, né? Mas não tava o Alexandre de Moraes, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que o Alexandre de Moraes não ia nesse encontro? Cadê o Alexandre de Moraes? Não teve uma foto dele, não teve uma fala dele nesse encontro criticando alguma coisa, porque, né, sempre que o Alexandre de Moraes tem a oportunidade de falar alguma coisa, ele fala merda, né? E a imprensa brasileira repercute com muita vontade. Então eu falei, pô, que coisa estranha. Aí eu fui ver essa parada e de fato ele não foi. Aqui, ó. Tá aqui, saiu todos os jornais que ele iria para Buenos Aires, né? Não, vida normal, Magnitsky, não tô preocupado não, vida normal, tô seguindo minha vida normal aqui sem nada. Tá a imagem do Xandão aqui, tá dizendo aqui quem é que vai, coisa e tal, aqui as pessoas que vão, e Alexandre de Moraes, tá aqui, Alexandre de Moraes, muito importante, indo lá pro fórum lá de Buenos Aires, né? Como eu falei para vocês, o fórum de Buenos Aires é para ajudar a esquerda latino-americana, para ajudar a esquerda argentina. O pessoal tá vendo que o Milei tá bem lá na Argentina, estão querendo dar um jeito de sacanear ele por lá, evidentemente influenciando o judiciário de lá, né? Tentaram dar esse golpe. Eu acho que não conseguiram não, mas tomara que seja, né? Enfim, então estava previsto aqui que ia estar o Alexandre de Moraes lá e coisa e tal. E aqui, ó, do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, os dois nomes que iam estar lá. Ainda ia estar o Salomão, o Benedito Gonçalves, não sei o que lá, mais um monte de gente. A Estela Aranha, que é de uma das, que é lá do TSE, uma das responsáveis pela censura lá no TSE. E ainda ia ter um monte de cupincha lá do Congresso, né? Hugo Mota, Rodrigo Pacheco, não sei o que lá. Enfim, estava muito cheio. Agora, o Alexandre de Moraes não foi. Ele não foi aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele ia discursar no terceiro dia, no dia 7 de novembro de 2025, tá aqui, esse aqui é o programa oficial lá do Gilmar Palusa, tá? Então você pode ver aqui, ó, programação 5, 6 e 7 de novembro, Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, em Buenos Aires, evidentemente. E aí, se você for aqui no último dia, sexta-feira, dia 7 de novembro, às 3 da tarde, haveria a seguinte palestra: Jurisdição Constitucional e Proteção da Democracia em Tempos de Crise. É exatamente a palestra que o Alexandre de Moraes iria dar, né? E aí tem outras pessoas aqui que falariam nessa palestra também, teria uma moderação aqui, não sei o que lá. É o único ponto em que o Alexandre de Moraes iria participar, seria justamente nessa questão dessa palestra sobre jurisdição constitucional e proteção da democracia. Uma oportunidade de ouro para ele falar merda. Ele adora falar merda, né? Então eu ia falar mais uma merda aqui. Só que você vê aqui, ó, aqui está o Instagram da FGV falando aqui, ó. No último dia do primeiro Fórum de Buenos Aires, os coordenadores acadêmicos da FGV Justiça, o Marcos Abraham, Humberto Dalla, Luiz Felipe Salomão e Paulo Sérgio Domingues, discutiram a reforma tributária no Brasil e a importância da jurisdição constitucional na proteção da democracia em tempos de crise. Ou seja, a palestra que ia ser dada pelo Alexandre de Moraes
foi dada pelo Marcos Abraão, o Humberto Dalla, o Luiz Felipe Salomão e o Paulo Sérgio Domingues. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, são as pessoas que estão aqui, são algumas das pessoas que estão no meio dessa história aqui. O Humberto Dalla está aqui, os outros não estão aqui nesse nome, mas eles estão aqui. O Salomão daria depois, falaria depois, aqui o Salomão está aqui depois. E, ou seja, a palestra dele não aconteceu lá na Argentina. E, de fato, não tem uma imagem dele na Argentina. Eu cheguei a mandar uma mensagem. Alguém sabe me dizer se o Alexandre de Moraes estava mesmo no Gilmar Palusa na semana passada? Porque o material promocional dizia que ele estaria lá. Vários jornais noticiaram isso, mas não vi nenhuma notícia ou foto dele lá. E, de fato, não tem nenhuma notícia. E agora a gente sabe, pelo próprio descritivo da palestra, que ele não estava lá. Quem deu a palestra dele foram outras pessoas. Ou seja, o Xandão medrou, meu amigo. É o que eu falo para você. Estava aqui o Felipe Tadevaldi perguntando aqui. A impressão minha, o Brasil ignorou a lei Magnitsky, né? Não ignorou não, cara. O Alexandre de Moraes sofreu consequência dela e mais do que isso, ele está preocupado pra caramba. Ele sabe que ele chegando lá na Argentina, ele pode ser citado do caso lá da Flórida, ele pode ser encurralado por alguém lá, ele pode ser questionado. O Xandão tá morrendo de medo, meu amigo. O Xandão sabe que tá em perigo nessa história, né? E tá mesmo, fez um monte de merda, é culpado desse golpe que o STF tá dando no Brasil com essa prisão arbitrária do Bolsonaro, esse absurdo completo que é esse inquérito que eles estão fazendo. O cara tá medrado, o cara tá com medo mesmo. Teve esse evento aqui, em que o Simão Felipe de Castro Albino interrompeu lá o pessoal lá no Gilmar Palusa, criticando o Alexandre de Moraes, coisa e tal, e fez muito bem isso, realmente. Colocou o absurdo que é esse processo. Esse processo é um processo que não tem nenhum sentido legal, não tem nenhum sentido jurídico, né? É pura perseguição da direita, né? E é lógico que ele deveria ter ido lá no dia do Alexandre de Moraes, só que o Alexandre de Moraes não foi. O Alexandre de Moraes fugiu. Alexandre de Moraes medrou, meu amigo. Outra coisa que pode ter acontecido é o Xandão ter sido proibido de entrar na Argentina. Já pararam para pensar nessa possibilidade? Eu falei para vocês, o Milei podia barrar o Xandão lá na Argentina. Ele pode. Não, qualquer país. Ah, mas ele tem um passaporte diplomático, mas tem um passaporte com visto, mas tem o Mercosul. Em tese, ele pode ser barrado do mesmo jeito, tá? No direito internacional, é prerrogativa do país definir na hora da entrada se você pode entrar ou não. Você ter visto e coisa e tal não é garantia de nada. Assim, é lógico, se você não tiver visto, é garantia que você não pode entrar. Mas se você tiver visto, ainda é decisão da imigração de deixar você entrar ou não. Pode ter sido isso que aconteceu? Pode ter sido. Imagina essa situação, o Xandão ter sido proibido de entrar na Argentina. Eu tinha falado sobre isso, que o Milei podia proibir ele de entrar na Argentina. Só que eu achava isso pouco provável, porque tem regras do Mercosul, tem acordos do Mercosul, então talvez o Milei não quisesse comprar essa briga de impedir o Alexandre de Moraes de entrar na Argentina. Eu achava pouco provável isso acontecer, né? Mas sei lá, porque o fato é, ele não estava lá na Argentina, estava tudo programado para ele estar na Argentina e ele não estava na Argentina, não conseguiu chegar lá. Se ele foi barrado pela Argentina, evidentemente que o pessoal ia fazer exatamente isso, né? Quietinho, ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho, finge que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem pro Xandão não, meu amigo. Se você procurar aqui em outras matérias de jornal, ninguém fala sobre Alexandre de Moraes lá. Todas as imagens que aparecem, em momento algum tá o Alexandre de Moraes em nenhuma dessas imagens aqui. Ou seja, mostrando o que eu falei para vocês. Alexandre de Moraes medrou. Não teve coragem de botar o pé fora do Brasil. Esse é o novo normal para Alexandre de Moraes. Teve que tirar dinheiro das aplicações dele lá nos Estados Unidos, teve que comprar mansão às pressas lá em Brasília. Eu falei para vocês isso, né? Que o Alexandre de Moraes comprou uma mansão à vista lá em Brasília por 12 milhões de reais. Isso tipicamente é uma coisa ruim, comprar às pressas. É por quê? Porque ele queria tirar dinheiro das contas do banco, porque ele temia que esse dinheiro ficasse retido por conta da Magnitsky, né? Então quem acha que a Magnitsky não está afetando Alexandre de Moraes, está afetando sim. Ele está fingindo que está tudo bem, que não está mudando nada. A elite aristocrática socialista brasileira está fingindo que não doeu nada. Igual o Putin lá na Rússia, que fica fingindo que as sanções não afetam nada. Não, sanção está afetando nada. A economia toda quebrada, um monte de merda lá. Não está afetando nada. É o mesmo caso do Alexandre de Moraes aqui, né? Mas você pode ver que sim, Xandão medrou, não teve coragem de ir para a Argentina. Pois é. E é o que eu falo para vocês, esse pessoal está preocupado de que não pode ir mais nos Estados Unidos. Você tem que tomar cuidado com isso. O Gilmar Mendes e o Barroso, que são outros que têm ajudado muito o Alexandre de Moraes,
tem que se preocupar. A Magnitsky não é só no Brasil não, cara. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes não vai, pode ser que ele consiga convencer os bancos a não sancionarem ele. Mas lá na Europa, você acha que um banco europeu vai arriscar a multa da Magnitsky para proteger o Alexandre de Moraes? Não, de maneira alguma. Vai sancionar ele na hora, vai cancelar a conta dele na hora. Qualquer conta que ele tenha na Europa vai ser cancelada imediatamente. Aqui no Brasil, pode ser que os bancos estejam passando pano para ele, né? Mas lá fora não vai ter isso não. E o Barroso e o Gilmar Mendes podem entrar nessa mesma lambança aí se não tomarem cuidado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.